Rio Bravo Valor Imobiliário foi um fundo que a gente criou aqui dentro na Rio Bravo, que o principal objetivo dele é oferir ganho de capital, né, investindo em fundos imobiliários que estão super descontados no mercado secundário. A ideia desse fundo, ela surgiu no início do ano passado, no momento onde a gente viu o preço das cotas do mercado secundário, principalmente dos fundos de tijolo, super descontados, né? E daí a gente começou a pensar qual que seria a melhor estrutura, dado esse momento de mercado, para se aproveitar dessa oportunidade de investimento. Deixa eu entender aqui qual que é o melhor veículo, né, para eu me aproveitar desse momento único para investir em ativos descontados, ativos abaixo do custo de reposição, abaixo do valor de transação que a gente vê, né, acontecendo. Foi daí que surgiu a ideia e o veículo, enfim, o fundo Rio Bravo Valor Imobiliário. O principal atrativo são dois. O primeiro deles o fundo ele não distribui dividendos, então ele facilita para o investidor aquele reinvestimento do dividendo, porque esse dividendo ele pinga na conta do fundo e ele não existe a distribuição de dividendo para o investidor. Então a gente pega esse rendimento e reinveste, né, aproveitando sempre daquele efeito multiplicador do reinvestimento do dividendo. Então acho que esse é o primeiro. O segundo é a isenção sobre o ganho de capital. Então, num fundo imobiliário, quando eu vendo um outro fundo que eu invisto com, enfim, ganho de capital, eu tenho que pagar 20% de IR sobre esse ganho de capital. E no fundo multimercado não, né? Isso está isento. A grande diferença do Rio Bravo Valor Imobiliário num veículo de multimercado para um fundo de fundos, uma versão FII, é efetivamente você delegar aquilo para o gestor do reinvestimento do dividendo. E, além disso, né, acho que o segundo ponto os FOFs, eles acabam em um momento de mercado onde você tem uma direção para baixo por muito tempo, como a gente teve nos últimos 3 anos, eles acabam não conseguindo gerar tanto a carteira do que um fundo, enfim, do que o valor imobiliário. E por que isso acontece? Porque basicamente o gestor do FOF FII, quando ele vai gerar a carteira e ele tem prejuízo naquela posição, ela vai impactar a distribuição de rendimentos. Isso não acontece no multimercado, né? Bom, o processo de investimento aqui do valor imobiliário, basicamente a gente faz uma análise bem fundamentalista, acho que isso é ao DNA da casa mesmo, né, da Rio Bravo. Então, analisa, faz o modelo, né, de todos os fundos em que a gente pensa em investir, e como o valor imobiliário ele tem essa estratégia realmente de focar no ganho de capital dos fundos, basicamente a gente então entra mesmo no valuation tentando entender qual é o preço específico daquele fundo, se ele efetivamente está subprecificado e se ele possui uma expectativa de ter um ganho de capital efetivo naquele ativo em específico. Acho que hoje, no valor imobiliário, a gente procura alguns setores específicos. Então, buscamos, óbvio, os setores que hoje estão mais descontados no mercado, então, lajes corporativas, shoppings, que foram setores que sofreram mais com a pandemia, né? Então, tiveram aí momentos difíceis, não só como retorno óbvio, isso acaba influenciando ali no preço no secundário, então eles acabam ficando mais descontados. Então hoje a gente procura realmente ativos que estejam descontados. Não só também, né, esses ativos de tijolo como os lajes corporativas e shoppings, mas os FOFs também, né? Que FOFs a gente tem aquela questão do duplo desconto, né? Então, a carteira do FOF que é composta por FOF está descontada, se essa carteira está descontada, o seu FOF também está descontado, você acaba tendo um duplo desconto que pode me dar um duplo ganho. Então, é um outro setor que a gente tem olhado bastante.
O que é um custo de reposição de um ativo, né? Se eu pegar um imóvel corporativo, por exemplo, na Faria Lima, seria o quanto custaria para eu replicar esse imóvel já existente. Então, se eu tivesse que comprar o terreno de novo pelo valor que o terreno está valendo hoje, se eu tivesse que construir esse imóvel tudo de novo, e aí levando em consideração também o custo de construção do imóvel hoje, quanto que seria o meu custo total para eu replicar esse imóvel? Isso é o custo de reposição. Por que isso é importante, né? Porque isso vai me dizer qual que é o valor ali que a gente tem real para o ativo. E isso é muito importante da gente comparar por quanto o imóvel está sendo negociado dentro de um fundo imobiliário na Bolsa. Muitos fundos imobiliários estão descontados hoje e negociando abaixo do custo de reposição, ou muito em linha. O que não faz sentido, porque você já tem nessa carteira um imóvel construído, performado, locado, e você está comparando isso com quanto custaria para você repor esse imóvel. Toda vez que a gente faz uma análise de um fundo imobiliário e a gente vai analisar os imóveis que estão dentro da carteira, a gente vê por quanto esses imóveis estão sendo negociados no mercado secundário. E isso é muito importante a gente ter essa noção para balizar se o fundo está sendo negociado barato no mercado secundário, se está sendo negociado ali mais caro, porque a gente tem essa parametrização de preço, né, de quantos imóveis realmente valem. Isso é uma das métricas que a gente usa para avaliar um imóvel. Esse fundo ele é um veículo que ele é somente para investidor qualificado. Isso acaba sendo uma questão da instrução normativa, né? Então, para ele ter a possibilidade de investir apenas em, 100% do patrimônio líquido dele em fundos imobiliários, ele precisa ser destinado para investidor qualificado. O que é um investidor qualificado? É aquele investidor que ele tem, no mínimo, R$1 milhão aplicado em ativos financeiros.